Alô, meu nome é Rodrigo, da Anatomia UF, a disciplina Anatomia 3. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a anatomia da articulação do ombro, a artrologia do membro superior. Vamos lá? Vamos descer para cá. Bom, quando a gente fala um pouquinho sobre a anatomia do ombro, a gente relembra primeiro um conceito, né? O ombro é uma articulação que ela é composta de basicamente 5 articulações. Então, quando a gente fala em ombro, a gente fala de um complexo articular que inclui a principal articulação, que é a articulação entre a escápula e o húmero, a articulação que a gente chama de escapulohumeral ou glenohumeral, lembrando que a glenoide é a cavidade da escápula que recebe a cabeça humeral. Essa é a principal, e na terminologia a gente pode até associar ao nome escapulohumeral a articulação do ombro. Então, quando eu me refiro a uma lesão do ombro, se eu não especificar outra articulação, a escapulohumeral é a referida, tá? Mas também compõe o complexo articular do ombro as articulações que a escápula faz com a clavícula, em 2 pontos. Primeiro aqui, entre o processo coracoide e a clavícula, a articulação coracoclavicular, e depois a articulação daqui da extremidade medial da clavícula, né? Nessa parte aqui, a articulação entre o externo, o manúbrio external e a extremidade proximal da clavícula, ou medial da clavícula, tá? Então, já temos aí 2 articulações. Uma articulação acromioclavicular, uma articulação coracoclavicular, uma articulação entre a clavícula e o externo, e também a terceira aqui da clavícula, a articulação entre o acrômio e a clavícula, a articulação acromioclavicular. Então, coracoclavicular, acromioclavicular e externo-clavicular. 3 articulações, sendo que a primeira articulação aqui, a acromioclavicular, é uma articulação tipo plana, feita aqui pela parte ligamentar que a gente vai falar daqui a pouquinho. A articulação entre a clavícula e o externo, uma articulação também tipo esferoide, uma articulação que vai ter ampla margem de movimento, tem muita amplitude de movimento, e a articulação entre a coracoide e a clavícula é mais um segmento de estabilização, uma sinesmose, uma articulação ligamentar que tem a função de estabilizar o membro superior, conectar ele à clavícula, que é o elo de ligação entre o membro superior e o esqueleto axial. Também a gente lembra que a clavícula, o ombro, ele possui 2 superfícies importantes de deslizamento. A primeira superfície é o que a escápula faz com o tórax, a gente chama de articulação escapulotorácica, onde a fossa subescapular, e na verdade a sua cobertura muscular, o músculo subescapular e depois o músculo serrátil anterior, que a gente vai ver mais para frente, se deslizam sobre a parede torácica. Então, quando a gente faz aqui a abdução do membro superior, essa abdução ela é a cada 2 graus na escápula humeral, 1 grau a escápula rodando sobre o tórax. Então, dos 180 graus de amplitude de movimento, a gente tem que 120 graus fica às custas da escápula humeral e os outros 60 graus às custas da escápula torácica. Então, é uma representatividade bem importante, bem grande, da rotação que a escápula faz sobre o tórax no movimento, principalmente de abdução. Também lembrando que essa articulação também faz aqui protração, retração, aumentando a amplitude de flexo-extensão do membro superior. Bom, além dessa superfície, a gente tem uma outra região que a gente também considera uma superfície de deslizamento, que é o espaço subacromial, né? É o espaço que vai estar aqui abaixo do acrômio, em direção aqui à cabeça humeral, por onde transita o músculo supraespinal. Esse músculo supraespinal, ele no movimento de abdução ou de elevação, que a gente vai definir daqui a pouco, ela faz um movimento, ela faz um deslizamento sobre esse espaço. Então, a gente também considera essa superfície de deslizamento. Então, relembrando aqui, a articulação glenohumeral é a principal, as articulações da clavícula, acromioclavicular, coracoclavicular, externo-clavicular, e a superfície de deslizamento, a escapulotorácica e a subacromial, tá? A gente também vai lembrar o seguinte, a escápula ela é orientada no tórax. O tórax é uma estrutura cônica, então a orientação da escápula ela não é exatamente no plano coronal. Ela está obliquada, porque ela se adapta ao cone que representa a caixa torácica. Então, quando a gente analisa os movimentos do braço, os movimentos do ombro, a gente vai ver que o movimento do braço ele é no plano sagital aqui, olha, o movimento de flexão para frente e o movimento de extensão para trás. Então, aqui, ó, de lado aqui, ó, flexão e extensão, tá? Quando eu olho no plano coronal, eu tenho a abdução e a adução. Tudo bem aí? Bom, eu tenho outro movimento que eu denomino especificamente para ombro, que é quando eu faço um movimento no plano da escápula. Esse movimento acontece em um ângulo de 45 graus, ou seja, entre a abdução, no meio, exatamente no meio, entre a abdução e a flexão, e a gente chama esse movimento de elevação do braço, tá? Não tem movimento contrário à elevação.
Além disso, eu tenho movimento de protração e retração, que quando eu faço projeção da escápula sobre a caixa torácica, naquela superfície de deslizamento que a gente comentou, fazendo aí, ampliando alguma margem de movimento de flexão ou de abdução. Muito bem. Visto isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia ligamentar do ombro, né? O que a gente tem de ligamentos aqui importantes? Bom, primeiro que a gente vai falar um pouquinho sobre a articulação glenohumeral, né? A gente vai lembrar que aqui nessa peça ela está fechada, ela está aberta, né? Mas nessa peça aqui que eu tenho a peça fechada com o manguito rotador, a gente vê a clavícula aqui, a gente vê nessa face aqui, a face anterior, na vista anterior, o músculo subescapular e o seu tendão no músculo subescapular, ele espessa, ele reveste ali e reforça a cápsula anterior do ombro, tá? A gente mantém aqui a visibilidade de uma inferior aqui, olha, de uma bolsa da cápsula inferior, que é mais redundante, e é comum a gente encontrar ali essa cápsula e a membrana sinovial redundante nessa projeção inferior. E aqui atrás, os músculos aqui, infraespinal e redondo menor, fechando aqui, principalmente o infraespinal, espessando ali e aumentando a cápsula posterior da articulação glenohumeral. Aqui em cima a gente vê o músculo acima da espinha da escápula, tá vendo? Na fossa supraespinal, a gente vê o músculo supraespinal, né? Transitando aqui naquela superfície de deslizamento que a gente comentou, subacromial, tá dando para ver? Estou rodando aqui um pouquinho para todo mundo poder ver as projeções, né? E ela também forma e espessa a cápsula superior da articulação do ombro. Importante que essa cápsula anterior do ombro, ela é reforçada por ligamentos chamados ligamentos glenohumerais, que estão profundos ao tendão subescapular e que espessam a cápsula em 3 feixes, onde a cápsula é mais espessa naturalmente por esses ligamentos. Seriam 3, o ligamento glenohumeral superior, glenohumeral médio e glenohumeral inferior, aqui embaixo, tá? Bom, ainda falando sobre a articulação glenohumeral, a gente observa que aqui, como o Pedro falou na aula de osteologia, o colo anatômico representa uma reflexão capsular, né? Então, quando a gente olha nessa peça aqui, a gente vê o tendão do bíceps braquial, passando aqui o seu cabo longo, o seu tendão longo, passando no sulco intertubercular, e ele fechado aqui pelo ligamento transverso do húmero. Esse ligamento transverso do húmero tem a função de estabilizar o tendão do bíceps, principalmente nos movimentos aqui de rotacionais, né, que a gente até não esqueci de falar na parte de movimento, né, que é óbvio, né? O plano também, uma articulação tipo esferoide, uma articulação glenohumeral, permite também o movimento de rotação sobre o seu próprio eixo, rotação medial, rotação lateral, e a associação deles, que é o movimento de circundação. Bom, então aqui o tendão do bíceps está passando aqui. Lembrando que esse tendão do bíceps ele também é visto nessa peça aqui fechada, tá vendo? Olha. E esse é o ligamento transverso do húmero. Então a gente percebe que o tendão do bíceps ele é um tendão intraarticular, porque ele tem a sua origem no tubérculo supraglenoidal, está aqui, olha, tubérculo supraglenoidal, como falou na aula de osteologia. Ele tem um trajeto que é intraarticular, mas é extrasinovial, tá? Ele não está dentro da membrana sinovial do ombro, e depois ele emerge da articulação do ombro, ele passa a ser extraarticular quando ele passa inferior ao ligamento transverso do húmero. Bom, então falando sobre isso, vamos subir mais um pouquinho. Eu também tenho um outro ligamento, que é um ligamento que vai da cavidade glenoide em direção ao húmero, tá? Que é o ligamento glenohumeral, que tem uma função também de estabilização, menor, porque esse movimento aqui inferior não é tão exigido, mas ele é importante aqui por estar contido nesse arco e nessa superfície que a gente comentou. E agora vamos falar um pouquinho sobre os ligamentos relacionados aqui à escápula e à clavícula. Bom, como a gente falou, a clavícula e a escápula, elas possuem ligamentos nas 3 articulações que a gente comentou. Primeiro delas, a articulação acromioclavicular, é a articulação que possui ligamentos que eu vou chamar de acromioclaviculares, porque são ligamentos que vão estar unindo diretamente aqui espessamentos da cápsula articular. Às vezes essa articulação ela possui um disco, uma articulação também tipo plana, e ela possui um disco articular irregular ou não absolutamente frequente, e tem a cápsula espessada por ligamentos, principalmente na sua face superior, ligamentos acromioclaviculares. Aqui embaixo eu vou ver os ligamentos entre o processo coracoide e a face inferior da clavícula no seu terço distal, que são os ligamentos coraco-claviculares, que são 2. Aqui também está nessa pecinha bem mostradinha aqui, olha. O ligamento conoide e o ligamento trapezoide aqui, ó, do lado, né? O mais medial deles, eu falo aqui em ordem alfabética, né? Conoide e trapezoide, para não esquecer. O conoide, ele tem uma ponta aqui, olha,
ele tem uma ponta aqui na clavícula, ele é cônico, por isso é o nome de conoide, e ele se espessa, se alarga em direção ao processo coracoide, por isso o nome dele é conoide. Enquanto que aqui o outro ligamento, ele tem um formato trapezoidal, ele é um quadrangular, tá vendo? Ligamento trapezoide, por isso é o nome trapezoide, porque ele é quadrangular, e ele vai da linha trapezoide na clavícula até o processo coracoide. Então, está aqui o ligamento conoide, o ligamento trapezoide, os dois em conjunto chamamos de ligamentos coraco-claviculares. Tá? Aqui também eu vejo um outro ligamento importante aqui, olha, entre o acrômio e o processo coracoide, tá? Que é o ligamento coracoacromial. Esse ligamento é um ligamento muito importante porque ele fecha um espaço aqui, olha, que eu chamo de arco duro do ombro, tá? Arco duro do ombro, que vai do acrômio, passa pelo ligamento coracoacromial e vai até o processo coracoide. Esse arco duro, que está bem mostrado nessa pecinha aqui, olha só, olha, do acrômio, tá vendo, olha, o ligamento coracoacromial e o processo coracoide aqui, tá vendo, tá dando para ver bem, olha, por cima também a gente vai ver aqui, ó, olha o arco duro aqui, tá vendo? Ele é muito importante, principalmente nas síndromes de impacto aqui, olha, do músculo supraespinal no movimento de abdução. Impacto entre a tuberosidade maior e o acrômio ou o arco duro, fazendo aí lesões que podem ser degenerativas desse tendão supraespinal. Muito bem. Para a gente fechar aqui as articulações, vou pegar essa pecinha que está ossificada, que o Pedro até já mostrou na aula passada, de osteologia. A articulação entre a clavícula e o externo, na verdade essa parte proximal do externo, que a gente chama de manúbrio, o externo é formado pelo manúbrio, o corpo do externo, e aqui embaixo um processo afilado, que a gente chama de processo tifoide. Tá? Aqui o manúbrio, ele articula com a clavícula, essa articulação é uma articulação tipo esferoide, ela permite circundação, permite rotação, permite movimento de abdução, flexão e extensão, então é uma articulação poliaxial. Ela é uma articulação congruente, porque ela tem uma superfície no externo pequena em relação à extremidade medial da clavícula, que é uma extremidade robusta. E aqui nessa articulação a gente vai encontrar ligamentos anteriores, que a gente chama de externo clavicular anterior, externo clavicular posterior, estão todos ossificados aqui nessa peça, e um ligamento importante, ligamento interclavicular, que passa de uma clavícula a outra, pela borda superior do manúbrio external, associando e ajudando a estabilizar a conexão da clavícula com o esqueleto axial no símbolo do membro superior. Bom, eu acho que é só isso. Então, com isso a gente termina a parte de artrologia do ombro, a primeira aula de artrologia do membro superior, articulação do ombro, e a gente depois segue nas próximas articulações. Obrigado.